Irmãos queridos, abram as suas Bíblias em 2 Coríntios. Nós estamos expondo essa carta de 2 Coríntios e nós chegamos agora no capítulo 4 e nós vamos ler do capítulo 4, o versículo 16 até o capítulo 5, versículo 10, e você vai abrir a sua Bíblia e vai deixar ela aberta, que eu vou falar algumas coisas para vocês, para nós tirar bastante proveito com a nossa leitura, ok? Então você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, e olhem para mim, que eu vou dizer algumas coisas para vocês. Irmãos, eu acho que eu já disse para vocês, mas, e vocês sabem muito bem que nós somos constituídos de corpo e alma. Nós temos um corpo e uma alma. Tem muitos que acreditam que nós temos o corpo, a alma e o espírito. De fato, nós temos espírito. Mas no Velho Testamento, quando Deus, na Bíblia de uma forma geral, quando vai se referir em corpo, em alma ou espírito, altera, dizendo a mesma coisa. Então, para nós, alma e espírito é toda o conteúdo espiritual do homem. É o meu eu, a minha pessoa, a minha persona. É interessante que eu 100% consciente, porque quando eu morro, por exemplo, o meu corpo deteriora, mas eu continuo com o mesmo raciocínio, vivo. Então, a conclusão é que todo o meu ser, toda a minha pessoa é a minha alma. Só que o meu corpo é muito importante, porque ela é tão importante que forma uma unidade com a minha alma. Nós somos uma unidade que pode ser separada, inclusive é separada com a morte. O apóstolo Paulo, ele chama o nosso corpo de uma casa, é a casa da alma. A alma mora dentro dessa casa do corpo, porque quando nós morremos, nós simplesmente mudamos de casa, né? Essa casa, ela envelhece com o tempo e às vezes ela morre, é derrubada, né? Assim, ela está ainda em pé, está ainda forte e ela, de repente, ela se desmorona. Por algum motivo ela se desmorona, ou então ela vai se degradando. Imagina uma casa de madeira, digamos que o nosso corpo é uma casa de madeira, então ela vai envelhecendo, não tem jeito, não adianta eu passar cosmético, eu fazer exercício, né? Isso vai ajudar, obviamente, mas não vai adiantar, chega aos 50, aos 60, né? Envelhecimento é a morte da célula, vocês sabem disso, a minha visão vai acabando, né? A minha motivação, meus cabelos vão caindo, é natural, né? E tudo vai caindo, e, enfim. Então, esse é o nosso corpo. E dentro desse corpo, há então a alma. Imagina ainda que tem algo importante, imortal, que não morre, que é eterno, e você constrói, então, uma casa de madeira para alguma coisa assim, não vou dizer ainda o corpo, e essa casa de madeira, ela de fato, ela vai deteriorar, mas aquilo lá que está dentro, não, aquilo lá é eterno e não vai se deteriorar. Nesse texto, Paulo vai chamar o corpo de casa ou de homem exterior, Ele vai chamar o nosso corpo de homem exterior e a nossa alma de homem interior. É isso que ele vai fazer. Então ele vai chamar, grave isso, o nosso corpo de homem exterior, é a nossa casa. Às vezes ele vai chamar de barraca, de tenda. Tamanha é a fragilidade do nosso corpo, como é frágil, né, o nosso corpo. E ele vai chamar, então, a alma de homem interior nesse texto. É importante nós entendermos isso. O crente almeja a segunda casa. Nós vamos ter uma segunda casa, segundo o apóstolo Paulo. Vamos receber um corpo glorificado, obviamente, não é, na nossa ressurreição, e ele chama de mansão, de edifício, não é? Um edifício que não envelhece, de um material que jamais envelhece ou fica feio, nem suja.
Ele é incorruptível, é como uma casa, uma mansão de cristal, algo que eu não estou dizendo casa, eu estou dizendo o próprio corpo. Nós vamos receber um corpo, e o apóstolo Paulo chama isso de uma casa, uma mansão, um edifício. Então ele diz que essa casa nossa, ela vai se desfazer, e nós vamos mudar para essa casa. Nesse sentido, então, a morte acaba sendo até útil, não é? A morte faz com que nós mudemos dessa casa, né? Deixamos essa casa para morar em outra casa. Nem por isso nós desejamos a morte. Nós não somos como os gregos. A filosofia grega dizia que o corpo é mau e que a gente precisava se livrar do corpo. Nós não vemos assim. Nós cuidamos do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, não é? É a morada da alma, e nós mantemos ele saudável enquanto nós estamos com ele, mas é aquela questão, ele vai envelhecendo, vai desgastando, tantas lutas que ele vai recebendo, tanta tribulação, tanta decepção e tanta coisa, e você acha que é só você, mas não é o ser humano, ele vai passando, né, o tempo vai passando e o corpo vai desgastando, essa casa de madeira, até que ela cai por terra. Um dia a casa cai. E eu repito, às vezes ela cai assim, do nada. A casa estava tão bonita, forte, resistente, né? Jovem, por exemplo, né? Mas ela cai também, mesmo porque nós estamos aí susceptíveis a qualquer coisa. Antes de entrar no texto, vamos ver ainda que nesse texto Paulo faz alguns contrastes. Ele faz contraste entre o corpo fraco e o espírito renovado. Um contraste entre o nosso corpo frágil, nosso corpo é frágil, como vocês sabem, mas o espírito que está dentro dele, que pode ser cultivado, renovado e fortalecido. Ele faz contraste ainda entre o presente doloroso e o futuro glorioso. Presente é doloroso, não adianta a gente querer fugir e pintar um quadro muito bonito, que todos nós passamos por luta, por tribulação aqui na terra. O nosso Senhor Jesus morreu numa cruz. Os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo aqui, nós sabemos o quanto ele sofreu e morreu decapitado. Então nós temos lutas, óbvio que nós temos vitórias, nós buscamos vitórias, bênçãos, mas nós temos luta, não adianta tentar disfarçar. E é isso que vai desgastando o corpo, é por isso que Paulo faz um contraste entre o presente doloroso agora, o que nós vivemos, e o futuro glorioso que nós teremos. E ele, inclusive no texto, ele vai pedir para que nós olhemos para esse futuro, para que possamos fortalecer o nosso homem espiritual. Ele ainda faz um contraste entre as coisas visíveis, as coisas temporárias, muito rápido, não é? Passa aqui como um vapor, e as coisas invisíveis e eternas. As coisas visíveis que nós vemos, as coisas físicas, passam como um relâmpago. Ontem eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 57, né? 57, daqui uns aninhos aí, já não existo mais, é muito rápido. Então ele faz esse contraste entre esse momento temporário que a gente vê e o momento e o tempo eterno que nunca vai ter fim, nunca vamos mais envelhecer, os anos não vão mais se passar. Ele faz esse contraste. Agora, eu vou ler esse texto, nós vamos ler e você vai entender o texto. E você vai dizer, que bacana, pastor, que legal, eu já vou começar entendendo aqui. A primeira frase que o apóstolo Paulo fala, eu já vou começar a entender. Olha para você ver o versículo 16. Por isso não desanimamos. Perceba como essa frase ganha um significado, um colorido para você agora. Porque você sabe o que ele está querendo dizer agora. Olha, por isso não desanimamos. Aí ele prossegue, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem exterior, como nós sabemos, é o corpo. Corromper não vem no sentido de roubar, não, isso aqui corromper é envelhecer, é apodrecer, é enfermar, é isso que está querendo dizer. Corruptível é aquilo que adoece, que apodrece, que envelhece, que morre. Então está dizendo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem exterior se renova de dia em dia. É por isso que nós não desanimamos. Ele começa a falar porque nós não desanimamos. Primeiro porque nesse corpo exterior aqui, ele se corrompe, ele vai se corromper, não é?
com toda certeza envelhecer, mas contudo o homem interior, não é, a minha alma, eu cultivando ela, obviamente que eu preciso cultivar, e nós vamos ver como é que cultiva uma planta. Então, se eu cultivar, esse homem ele vai se tornar, ele vai ficar forte, robusto e alegre e formoso a cada dia mais. Ele vai ficar forte dentro de um corpo que envelhece, se eu cultivar, se eu fortalecer ele. E ele continua no texto, no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele fala momentânea tribulação. Como é que Paulo diz isso? Momentânea, uma rápida tribulação. Eu digo isso porque Paulo foi um homem que vocês sabem que sofreu em todo o seu ministério, né? Já dissemos aqui, foi apedrejado, né? Foi dado como morto, várias vezes levava 39 chibatadas, eles por misericórdia não dava a 40ª, não é? E ele é sempre rejeitado, e ele mesmo fala das suas tribulações e finalmente morre decapitado. Mas ele compara, faz na proporção, dizendo isso aqui, comparando com a glória que eu vou receber, estar ao lado do meu Senhor eternamente nos céus, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso se torna irrelevante, isso se torna insignificante. É isso que ele está falando no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E no verso 18 ele dá prosseguimento, não atentando nós nas coisas que se veem. Não é ignorar as coisas, as tribulações, mas não é focar nelas, não dá moral para elas. Olha, não atentando nas coisas que se veem, né? Nas coisas, não só as tribulações, mas essas coisas passageiras do mundo, né? Que enchem os olhos. A ambição para satisfazer a nossa ambição, o nosso ego, o nosso eu. Então ele está dizendo, não detenha nisso não, preste atenção, porque a sua eternidade não é aqui. Se eu focar nisso aqui, me distrair, onde é que eu vou passar a minha eternidade? Se essa vida, como nós sabemos, é tão curta. Então ele diz, não atentando nas coisas que se veem, não focar nisso, olhar além do nariz, além dos horizontes. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ao invés de focar nas suas lutas, você tem nas tribulações, ficar o tempo todo focando, eu repito, não é para ignorá-las, obviamente, mas não é também para fixar nelas, não. Você tem que olhar além delas, além da dor, além das lutas, além das tribulações, para você contemplar o eterno, contemplar a eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade. Então é isso que ele está dizendo, e ele prossegue agora no capítulo seguinte, que vai dar continuidade ao mesmo assunto. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, que eu vou continuar expondo. Ele diz no versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo aqui é uma barraca, ele está dizendo a mesma coisa de casa, mas agora ele quer mostrar que a casa é muito frágil, mesmo é comparado com uma barraca. Ele diz, olha, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se ela for destruída, se eu morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É isso que ele está dizendo. Se eu morrer, se eu for despido desse corpo, dessa casa, né, se ela for destruída, o que será? Eu receberei uma casa, é o corpo glorificado que os salvos recebem, não é? A nova casa para a alma é imortal, ela vai receber uma nova casa, e ele prossegue, e por isso nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nesse tabernáculo nós gememos porque realmente temos lutas, não é? Temos luta, nós choramos de noite, muitas coisas que enfrentamos, então, e nós almejamos um dia esse corpo glorificado, onde não vai ter mais passar por nenhuma decepção, não vai passar por nenhum mais desconforto,
Então ele está dizendo, por isso neste tabernáculo, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos, né? Ser despido desse corpo e revestido nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, o que ele está querendo dizer na tradução aqui é, e não ficaremos nus, porque nu é a alma sem o corpo, está dizendo, nós não vamos permanecer, não é, nus, ou só no tempo da morte até a ressurreição, que nós vamos estar apenas com apenas a nossa alma, mas o homem, como eu já disse, é uma unidade, o corpo e a alma, então ele vai passar a eternidade com o seu corpo, é por isso que existe ressurreição, para que o homem possa estar de corpo e alma para ele passar a eternidade, tanto os que vão para os céus, os que vão para o inferno, eles vão receber um corpo adaptável tanto para um lugar como para outro. E esse corpo adaptável para estar no céu é um corpo glorificado, é o mesmo corpo que Cristo recebeu, um corpo maravilhoso, um corpo que não envelhece, não passa por nenhuma tristeza, eu repito, e é por isso que é chamado de uma casa maravilhosa, de um edifício, de uma mansão sensacional. Ainda ele continua, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele está explicando aqui mais uma vez, combatendo os filósofos gregos, porque eles diziam que o corpo era mau. Ele está dizendo, não é isso que eu estou querendo dizer, olha o que ele está dizendo. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Nós gememos querendo morrer, não. Eu queria morrer, queria me suicidar. Não, nós nos alegramos com esse corpo, apesar das lutas, porque o Senhor nos alegra. Mas ele diz, não é por isso que a gente quer deixar o corpo. Ele explica por quê, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o que a gente quer é que esse mortal, que o mortal seja absorvido pela imortalidade, receber esse corpo nosso glorificado, maravilhoso, não é, e eterno na glória. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, Deus nos preparou para que passássemos por esse processo e nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia de que isso é assim, de que vai acontecer, de que nós realmente vamos receber a nossa morada celestial. Para isso, ele deu o seu Santo Espírito como penhor, como garantia. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, e se referindo ao Senhor fisicamente, que o Senhor Jesus está presente conosco, mas nós não estamos presentes com Ele fisicamente. Ele está no céu, seu corpo, ele tem um corpo físico, e ele está no céu, então é isso que ele está dizendo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aí ele conclui no verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É por meio do corpo que nós louvamos a Deus, que nós pecamos, né? Por isso que nós vamos receber, não ser julgado, que o crente ele vai estar na presença de Deus para ele ver tudo que ele fez, para ver a grandeza de Deus. É como se fosse um tribunal, se fosse julgado, mas não é para ser julgado. Então, nós vamos ver que tudo que nós fizemos foi por meio do corpo. O corpo é a janela da alma, né? É a porta, os olhos, a gente vê, as mãos, a palpa, a gente peca, órgãos genitais, enfim, a gente peca por meio do corpo. O corpo tem essa possibilidade de pegar o pecado e levar para a alma e contaminar a alma, e assim o homem é contaminado, corpo e alma. Tanto o corpo como a alma é contaminado porque quando pecaram no Jardim do Éden, o homem foi contaminado completamente, não só a alma, mas o corpo também dele. É por isso que o corpo envelhece, né, deteriora, enfim, porque ele também, né, sofre essa situação. Teve um pastor, irmãos, que visitou um irmão da igreja, velhinho, na UTI. Ele estava em estado terminal, estava lá só para, né, cumprir o tempo dele lá, já estava
nos dias dele partir, o pastor perguntou: como é que você está, meu irmão? Você está bem? Ele disse: mas melhor não podia estar. Estou muito bem. A minha casa aqui está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para morar, para ir para a minha mansão. Um conhecedor da palavra de Deus, né, um senhor já maduro, então ele disse para ele: eu já estou de malas prontas para morar na minha nova mansão. Eu lembrei da mãe do irmão Valdir, né, que fala para ele que também está arrumando a mala, né, meu irmão, para estar com o Senhor, na glória com o Senhor. É mais ou menos assim. Esse texto, queridos, mostra o que nos dá força para viver num mundo marcado pela dor e pelo sofrimento. O que nos dá força para viver num mundo marcado pela dor e pelo sofrimento. E por mais que tentemos enganar a nós mesmos, nós passamos por dor e por sofrimento. Então não tem jeito de não passar. E esse texto nos fala sobre isso. E ainda segundo esse texto, o verdadeiro crente está sempre disposto e renovado, porque ele recebe do Senhor força para viver. Força para viver. Esse é o tema que eu gostaria de discorrer brevemente com os irmãos. Força para viver. O que nos dá força para viver? O que nos dá força para viver? Em primeiro lugar, o que nos dá força para viver é a força interior contida no homem interior. O que nos dá força para viver é cultivar, é fortalecer o homem interior, ou seja, a nossa alma. E como é que a gente cultiva essa força? Antes vamos ler o versículo que embasa a nossa afirmação aqui, de que nos dá força para viver é a força interior que há no homem interior. No versículo 16 ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, é necessário, é fundamental, nós precisamos fortalecer o nosso homem interior, a nossa alma. Nós temos que gastar tempo. Nós não podemos focar só na nossa vida material, só nos nossos afazeres, só nas nossas tribulações. Nós precisamos focar. Ele fala, não atente para as coisas desse mundo temporário, elas são temporárias. Foque na sua alma, fortaleça ela por meio do exercício devocional, por meio da busca de Deus. Como é que a gente fortalece o corpo físico? Não é por meio de exercício, por meio de alimentação com substância. A gente tem todo um processo. O espírito não é diferente. E aí quando a gente realmente malha, que a gente dedica e alimenta e cuida, e a gente fica, sente o vigor, a força, e fica forte, os músculos ficam fortes, e a gente fica com vontade de sair correndo, dando pulo, não tem problema, porque o exercício causa isso, o exercício físico e o cuidado com o corpo. Muito mais com o espírito, com o homem interior. E as pessoas às vezes investem no corpo físico, na saúde, na estética e tudo mais. E no mais importante, o espírito dele está definhando, está morrendo. Sendo que esse corpo que ele está investindo, esse corpo é esse que vai morrer, que não vai adiantar, que é breve e tudo mais. Então o que ele está dizendo é isso. Você é força para viver uma vida alegre, feliz, é fortalecer, rejuvenescer a alma, uma vez que não tem como segurar a velhice. A velhice acontece, os problemas acontecem, o corpo vai se definhando. O tempo e as tribulações vão desgastando o nosso corpo, tanto o tempo quanto as tribulações e outras coisas. Mas o homem interior triunfa sobre a aflição e o sofrimento. Quando nós fortalecemos ele triunfa, ele se sobressai. E a gente passa a luta, a gente passa o vale, passa a tribulação, porque o Senhor nos dá força. A força reside na alma, no homem interior. Somente este cultivo da vida interior capacita o cristão a enfrentar as lutas e adversidades da vida. E eu repito, como é que cultiva? Então, falando em cultivar esse homem interior, cultivar a vida espiritual, cultivar a vida da alma. Imagina uma planta, desde a semente, vocês que mexem com planta, todo mundo entende planta, como é que faz para cultivar uma planta?
o cuidado que ela dispensa, desde a semente, vai regando e adubando, e você aquele cuidado todo. É isso que tem que acontecer com o nosso espírito. E hoje não é tanta coisa que aparece para a gente fazer, tanta correria, que a gente acaba não fazendo o mais importante, e aí cai na loucura, na depressão, e tantas outras coisas mais, porque se não tiver um espírito forte, não vai adiantar. Não adianta você correr atrás de uma promoção, de um lucro maior, e de isso e de aquilo. Não adianta. Se o seu espírito não estiver bem, se o seu espírito, a sua alma não estiver bem, o corpo padece. Não vai adiantar. Então tem que investir na alma, porque a pessoa vai envelhecendo e aí fica uma alma menino, adolescente dentro de um corpo. E a gente fala, que ano é esse desse velho, dessa velha? Desculpa a expressão, mas está parecendo um menino e sai, quer evangelizar, e quer fazer isso, e quer fazer aquilo. É porque o espírito dele é renovado, ele reforçou o espírito, ele investiu, então ele é uma alma nova, adolescente, dentro de um corpo velho. Isso é maravilhoso. Isso é bíblico, eu não estou inventando, vocês conhecem, e vocês voarão como a águia, né? As suas forças, enfim, há versículos de sobejo na Bíblia para mostrar o vigor, que a pessoa passa realmente por vigor. Mas a sociedade odierna dos nossos tempos, querido, só vê o momentâneo, o externo, o prático, o que funciona, né? O fast food e por aí afora. Mas além do cultivo do homem interior, outra coisa que nos dá força para viver é a visão do futuro. Nós precisamos ter uma visão do futuro. O futuro sobre, logo após a morte, né, os céus, as coisas celestiais. Isso fortalece, isso dá um sentido para as nossas vidas quando nós olhamos o futuro. Olha o verso 17 e 18, como ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo conseguia ver isso. É por isso que o homem interior dele era muito forte, ele passando por aquelas lutas todas, aquelas tribulações, e olha o que ele está falando aqui, isso não se compara ao peso da glória. E no verso 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, focando nessas coisas, nessas lutas, nessas tribulações, não, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, nós não podemos olhar simplesmente para aquilo que podemos ver atualmente. Não podemos olhar simplesmente para aquilo que nós vemos atualmente. As aflições logo passam, mas as alegrias futuras durarão para sempre. E o presente só faz sentido quando nós contemplamos o futuro. Essa vida só faz sentido, senão essa vida não tem sentido. É por isso que a pessoa sem Deus, ele fica louco procurando alguma coisa para satisfazer a vida dele, porque essa vida não tem sentido. Imagina você, essa vida é tão rápida aqui, né? Vocês que estão mais ou menos na minha idade aí, né? Você fala, mas eu nasci há poucos dias, já estou nessa idade, já logo já vou partir. É muito... a pessoa é infeliz se ela pensar só nessa vida. Ela tem que olhar para o futuro, a eternidade. Nós não fomos feitos para viver aqui na terra, nós somos peregrinos. A Bíblia diz que somos peregrinos. Peregrino é o quê? Aquele que está de passagem. E olha só que nós estamos passando por um deserto. O povo de Israel que estava passando pelo deserto, visando a terra prometida, a nova Jerusalém, ou a Jerusalém na época, né? Ou nem Jerusalém, que não existia ainda, mas a Canaã. Então eles estavam passando pelo deserto, eram peregrinos. Nós também somos peregrinos aqui. É por isso que não adianta nós construirmos castelos aqui, castelos no deserto, porque nós somos passageiros. Eu sou um passageiro, estou de passagem. A minha morada não é aqui. Eu não sou daqui e você também não. Estamos de passagem. É por isso que nós não podemos focar demais nessa vida aqui. Temos que olhar além do horizonte, além do vale,
nós precisamos olhar, porque a nossa vida não se resume aqui. Abraão era assim, ele não contemplava apenas aqui não, ele olhava mais distante. Você quer ver? Lá em Hebreus 11, 8 a 10, Hebreus 11, 8 a 10, está escrito assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ao verso 10 de novo. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele andou por essa terra aí com seus filhos, Isaque e Jacó, né, percorreu ali a Canaã, mas o olhar dele era para uma cidade que foi construída. O arquiteto dela é o próprio Deus, e o construtor dela é o próprio Deus. Então ele olhava para essa cidade, porque se nós olharmos para essa vida aqui, realmente, irmãos, nós não podemos ser felizes. Mas visualizar mais o que, pastor? Tem mais alguma coisa boa para mim visualizar, para fortalecer? Porque quando a gente visualiza o mundo, esse mundo além desse mundo aonde nós vamos, isso fortalece o nosso homem interior, a nossa alma. Por exemplo, Romanos 8, 17, nós podemos contemplar a herança dos santos. Diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, e co-herdeiro porque herdaremos com Cristo. Mas não se iluda, ele não está falando aqui, uma simples interpretação, nós vamos ver que ele não está falando dessa terra aqui, obviamente, né? Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros celestiais, quando essa terra for restaurada, né? E nós, aqui não, aqui, boa parte dos crentes aqui tem pouca posse, né? Os grandes latifúndios aí não servem a Deus, os latifundiários aí. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Então ele diz, a herança dos santos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E ainda lá em 2 Coríntios 2, 9, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É nessas coisas que nós precisamos pensar. Não é nessas coisas que nós precisamos olhar para que a nossa vida tenha sentido aqui, para que nós possamos fortalecer o homem interior e sermos felizes. O homem interior, queridos, precisa ser fortalecido. A nossa alma, o nosso espírito precisa fortalecer. Precisamos elevar os nossos olhos, olhar além dessa vida de sofrimento, de tribulação, de outras coisas. E, finalmente, o que nos dá força para viver é o poder da esperança. Nós não podemos deixar a esperança morrer dentro de nós, porque isso é falta de fé. O crente tem esperança. Visão do futuro é acreditar que todas as promessas se cumprirão. Esperança é tomar isso para si. É mais do que visão do futuro, porque visão do futuro é fé, é saber que a coisa vai acontecer. Isso aí até o diabo sabe. Porque ele tem fé que estremece. Fé é saber que a coisa, que a palavra de Deus vai acontecer. Então não é mais do que fé. É fé para mim, eu quero isso para mim, é meu, eu espero. É esperar, é tomar para si. Então o que nos dá força para vencer é o poder da esperança. Eu espero receber, é meu. Eu que sou, não é que vai acontecer que várias pessoas vão ser herdeiros com Deus. Não, eles vão, mas eu também. Então é esperar para si. Não é crer que a coisa vai acontecer simplesmente, vai acontecer comigo, é meu. E dos meus irmãos, claro, não é um pensar egoísta, é claro, né? Eu tenho que esperar para mim, mas eu tenho que esperar para mim. Muitos ainda não se apossaram, querido, dessas promessas. Não se apossaram. Ele até chegou ao ponto que vai acontecer, através de estudos, chegou à conclusão, né? Mas ele acredita, mas ele não está na presença de Deus, e por isso ele não espera para si. Por que o diabo não espera para si? Porque ele, né, vive uma vida toda torta de pecado, então isso não é para ele. Então o crente precisa estar na presença de Deus, né? Que é a convicção, o Espírito de Deus vai mostrar para ele que ele é filho de Deus. Paulo afirma o seguinte ainda: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Olha, repetir para vocês, se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, né? Porque é como diz, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos, vamos aproveitar. Comer bastante hoje, que amanhã, não é assim que as pessoas falam, né? Essa expressão é uma expressão bíblica que até hoje, né, as pessoas não vão aproveitar, né, porque amanhã, né, mas não é bem assim. Nós estamos no tempo de nos preparar, de fortalecer o nosso homem interior, né, a nossa alma, de nos prepararmos, porque a vida mesmo é aqui. Isso aqui é só uma gotinha, a vida vem após essa. Esse é o período que nós temos para nos preparar, para encontrar com o nosso Deus. É o tempo que Ele nos deu para nos preparar e nós estamos às vezes brincando, não é? Focando apenas nas coisas terrenas aqui. Só nas nossas, resolver os nossos problemas, e corre daqui, corre dali, e termina o nosso curso, e faz aquilo, e faz aquilo outro, e adquire mais uma coisa, e a nossa vida se resume aqui como a vida dos ímpios, né? Que é só ver aqui. Mas nós temos que ver além desse mundo, porque nós somos peregrinos aqui. Mas é inevitável, queridos, que o homem exterior se deteriore, se envelheça, morra. Mas podemos fazer com que o homem interior cresça e se fortaleça dia a dia. Dia a dia é cada dia mais forte. Quando você tem um espírito forte, um homem interior forte, você é feliz, você resiste às tribulações, às lutas, e é só assim que você resiste, não é? Toda vendaval, todo terremoto. Se você tem um espírito forte, você pode fazer isso, tem que fazer isso, deve fazer isso. Essa é a proposta da palavra de Deus, que você fortaleça o homem interior. Isso é que a Bíblia quer. E fortalecer o homem interior é estar na presença de Deus, é obedecer a palavra do Senhor, é estar em comunhão, em oração, fazendo a obra de Deus, envolvido na obra de Deus, crescendo a cada dia em espírito, em piedade, e é isso que Ele quer, dedicando tempo da nossa vida, priorizando a obra dEle, e assim nós vamos caminhando e fortalecendo o nosso homem interior. Mas se focarmos apenas no homem exterior, eu repito, aí, queridos, nós não estamos cumprindo com a nossa meta, com o que nós devemos fazer. Se nós focarmos apenas no homem exterior, e aí nós vamos ficar desiludidos, decepcionados, porque vocês sabem aqui, eu posso falar particularmente, cada um de vocês pode pensar aí quantas lutas que a gente passa, né? Quantas dificuldades. Se nós focarmos só nessa vida e não fortalecermos a nossa alma, é complicado. Então fortaleça a sua alma, busque a Deus, invista no conhecimento da palavra, na oração, na vida, no fervor, na busca mesmo, para que você possa fortalecer o homem interior. Vamos colocar em pé e vamos orar neste momento, por gentileza. Senhor, muito obrigado por esta palavra, por cada irmão, por esse culto, Senhor, que nós acabamos de prestar ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos orienta, nos faz pensar, nos faz meditar, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos ter uma semana abençoada, Senhor Deus. Possamos estar voltados para Ti, fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito. Que possamos ter mais intimidade com o Senhor, fortalecendo o nosso interior, Senhor Deus, para que possamos vencer, ó Deus, os vendavais, as dificuldades que enfrentamos no corpo, porque o corpo realmente vai se deteriorar, ele vai acabar, Senhor Deus, vai desgastar, mas o nosso espírito vai estar fortalecido no Senhor. Que o Senhor nos abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E agora, queridos, ide em paz, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor infinito do Pai, e a consolação, e a presença e o fortalecimento do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e com esta igreja aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.